Olá pessoal, o Natal tá chegando, né? E eu trouxe aqui hoje o passo a passo desse supply especial com o tema natalino, pois é uma data importante pra gente caprichar na decoração, valorizar as nossas refeições com a família. Lembrando, né, que o centro dessa celebração é o nascimento de Jesus, que veio ao mundo por nossa causa, né? Então eu fiz aqui, vou compartilhar com vocês esse modelo, onde eu trabalhei a base com a cor de barbante natural e decorei com essa outra linha que ela tem as três cores, né? O verde, o vermelho e tem um fio dourado que dá um brilho bem marcante na peça. Eu espero que vocês gostem dessa proposta. Depois não deixem de comentar, me contar a opinião de vocês ou deixar sugestões, me ajuda muito. E vocês podem substituir também essa linha decorativa por linhas individuais, em verde, vermelho. Eu vou sugerindo aí durante o vídeo como que fazer essa substituição. Em seguida eu vou postar o passo a passo do porta-copos que acompanha esse supply, mas eu vou colocar no vídeo à parte para não ficar muito extenso. Eu vou criar uma playlist aí para esse tema de Natal e Ano Novo. Comentem aí o que vocês acham de um passo a passo de um supply com tema de Ano Novo. Sobre a medida, esse aqui eu fiz com 38 centímetros, que eu vou fazer o passo a passo. Ele é um tamanho muito bom, né? Cabe um prato grande, também os talheres, mas você pode adaptar se você quiser fazer maior ou menor. Bom, eu vou usar esse barbante, né, na cor natural, que é a cor padrão, para fazer a base do supply, né? E você pode escolher qualquer marca que você quiser do barbante aí na cor natural. Então eu vou trabalhar essa linha aqui decorativa, ela é um misto aqui de vermelho, verde e tem o brilho, né, um brilho aí dourado. É uma cor temática mesmo de Natal, feita para isso. Existem algumas marcas que estão produzindo aí esse tipo de linha, você pode usar qualquer uma do seu gosto aí, né, é uma linha muito bonita, assim. Se for o caso também, você pode estar misturando, né, pegar dois fios, um de cada cor aqui, um vermelho, um verde, e fazer uma mistura também, depois pode fazer algum detalhe aí com dourado, né? Duas são fio número 6 e eu vou trabalhar aqui com a agulha 3,5 milímetros. Bom, gente, para começar, eu vou começar, né, com essa linha temática aqui, que eu já mostrei, que tem as três cores, né? Porque eu optei por fazer esse miolinho aqui um pouco diferente, né? Porque eu vejo que a maioria dos supplies é tudo muito parecido aqui, esse começo, e até por isso também é outro motivo que eu escolhi fazer ele todo fechado aqui no início. Mas se você quiser fazer aquela base padrão e depois seguir aqui as ideias, né, dá na mesma. Então se você quiser fazer aquele miolinho, esse miolinho aqui na cor natural também, fique à vontade aí, foi só uma coisa para diferenciar. Então eu vou começar aqui com o anel mágico, né, que eu já mostrei num vídeo específico anterior, se alguém quiser ver com um pouquinho mais de detalhe. Faço a laçada inicial, a gente pode ajustar aqui o centro, né, fechando ele um pouco. Vou subir aqui duas correntes para o primeiro ponto alto e depois eu vou fazer aqui 14 pontos altos, tá? Mas você pode adaptar de acordo com o seu ponto. Aliás, corrigindo, né? Eu fiz esse aqui que é o primeiro ponto, que é as três correntes, depois eu vou fazer mais 14, totalizando 15 pontos altos na primeira carreira aqui com essa linha decorativa. Então, o meu total aqui fica com 15 pontos, mas você pode fazer, lógico, né, de acordo com o seu ponto. Cada pessoa tem um estilo de ponto, às vezes alguém mais apertado, mais largo, então... E se você optar por outro tipo de barbante também, pode dar diferença. Agora eu vou unir aqui com o ponto baixíssimo, né, fechei bem o círculo. Então, como eu vou fazer só miolinho nessa cor, né, eu vou trazer essa laçada aqui pra trás, ó. A gente pode trazer ela aqui pra trás, pra ficar um acabamento melhor. E aí eu vou cortar o fio, tá? E depois a gente vai continuar com a cor natural. Aí você pode cortar, arrematar, né? Eu gosto de separar os fiozinhos aqui, dar um nozinho e esconder as pontas. Bom, aí na segunda carreira em diante eu vou dar continuidade com a cor natural, né? A gente coloca aqui, insere a agulha, busca lá um fio, você pode fazer do seu jeito. Eu faço essa primeira laçada aqui, né? É como se fosse um ponto baixíssimo, né? Aí eu vou fazer aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que vai equivaler ao primeiro ponto. Agora a gente tem toda a questão dos aumentos aqui do crochê circular. Eu até vou gravar um vídeo específico, assim que eu publicar vou deixar o card aqui no alto do vídeo e o link na descrição.
Qual que é a fórmula dos aumentos no crochê circular? Tudo depende, começa da quantidade de pontos que a gente faz na primeira carreira. Então, se aqui eu fiz 15 pontos, e aí se o seu ponto for mais largo, você tiver feito menos, ou estiver trabalhando com uma linha menor, tudo vai depender dessa quantidade de pontos. Então, é uma progressão aritmética, olha que interessante. A cada carreira, a gente vai aumentar esses mesmos 15 pontos aqui. Só que a gente tem que distribuir esses aumentos ao longo da circunferência. Então, assim, para eu distribuir os 15 aqui ao longo de 15, a gente tem que dobrar. Então, na segunda carreira, eu vou fazer um aumento para cada ponto de baixo, né? Então, aqui, em cada ponto desse, ó, né? Em cada ponto de base aqui da carreira de baixo, eu vou fazer 2 pontos. Então, aqui eu vou ter sempre 2 pontos sobre cada ponto da carreira de baixo. De forma que, se eu tinha 15, agora eu vou ter 30. Então, eu vou seguir fazendo aqui toda essa carreira dessa forma, com aumentos em todos os pontos. Então, eu vou seguir aqui dessa forma, fazendo aumentos aí em todos os pontos aqui da carreira de base, né? E aqui, como eu tenho cores diferentes, né, ficou até melhor para ver aqui, né, os grupinhos de 2 pontos aqui em cada ponto de base. Então, agora eu vou terminar aqui fechando, ó, aquela correntinha que a gente fez, um ponto baixo e uma correntinha, eu posso fechar ela aqui, ó, com ponto baixíssimo, fechar a carreira. Vou caminhar para o próximo ponto, acho que é uma maneira mais prática, mais rápida de fazer. E vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Se você quiser fazer 2 correntes ou 3, conforme o seu ponto aí, não vai ter muita diferença, tá? Eu acho que o ponto ele fica mais coerente com os outros pontos do que fazer correntes, né? Agora, na terceira carreira, nós temos que aumentar, lembram, 15 pontos. E como é que eu vou distribuir esse aumento de 15 se aqui eu tenho 30? Então, na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto sem aumento e o próximo com aumento. Então, eu deixei ali aquele ponto sozinho, ó, e no próximo aqui eu vou fazer um aumento. Que é o aumento? São 2 pontos no mesmo espaço, né? Então, eu vou fazer um ponto sozinho, sem aumento. No próximo, eu vou fazer um aumento. Lembrando, gente, que tudo é teoria. Você tem que sempre, né, tá observando o seu trabalho para ver se ele não tá virando um chapeuzinho ou fazendo ondinha, né? Eu vou falar mais disso mais pra frente, porque aqui no começo, geralmente, ele dá certo. Então, vamos seguir aqui a terceira carreira com essa proporção de aumentos, ó. Um ponto sem aumento e o próximo aqui com aumento. Então, fechando aqui a terceira carreira, lembra que eu não tinha feito aumento naquele primeiro ponto que a gente fez o ponto baixo e uma corrente? Então, nesse último aqui eu tenho que fazer aumento. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos. E assim eu finalizo a terceira carreira com um total de 45 pontos, né? Então, foram 15, 30, agora 45. Claro que você tem que observar de acordo com o seu ponto. Como a gente não... Ó, tô fechando aqui com um ponto baixíssimo, né? Pra unir. Então, assim, lembrando, gente, conforme o seu ponto, né? Se o seu ponto for mais largo, porque o meu ponto é bem apertado. Se o seu ponto for mais largo, você pode fazer menos ponto aqui na primeira carreira e aí seguir nessa proporção. E a cada carreira, gente, agora no começo você pode olhar no final, mas quando começa maior, olha no meio, né? Você coloca o trabalho sobre uma superfície lisa, observa se ele não tá formando um chapéuzinho, que é quando ele faz assim, né? Começa a fazer assim. E nem aquele efeito cortina, que é quando faz assim. Se ele estiver formando chapéu, porque os aumentos estão poucos. Ou você solta o ponto, se for pouca coisa, ou se não faz mais aumentos. Se ele começar a fazer cortina, você tem que diminuir os aumentos. Aí você pode espaçar aqui a proporção, usar a proporção da carreira de baixo, tá? Então tem que ir observando conforme o seu ponto. Mas não tem segredo, a gente não precisa ficar com receio de fazer o crochê circular por causa disso. Você pode seguir essa teoria aqui, mas ao mesmo tempo ir observando, né? É sempre um trabalho de observação e prática também, né? Então vamos lá, para a quarta carreira aqui. Eu vou caminhar para a próxima, ó, as 2 alcinhas do próximo ponto. Busco lá, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Aqui, nessa quarta carreira, como é que a gente vai distribuir os aumentos? Então, pensa, eu tenho 45 pontos.
O jeito mais fácil de pensar é, aqui eu pulei um, fazer aumento no próximo. Agora eu vou pular 2. E assim, nas carreiras subsequentes. A cada carreira você vai pular um ponto a mais. Então aqui eu vou pular 2 pontos. E uma questão, ó, eu fiz um aqui sem aumento. Vou fazer outro ponto sem aumento. No próximo, ó, no terceiro, eu vou fazer o aumento. Se você quiser fazer o aumento lá no primeiro, não tem problema. Mas aqui tem uma outra questão que eu vou observar. O que acontece? A gente vai observar na carreira de baixo, ó, onde a gente tinha aumento. Tá vendo que eu tinha aumento aqui e aqui? Eu vou tentar, na medida do possível, fazer o aumento sobre aquele ponto que eu não tenho aumento. Ou seja, sobre esse aqui. Porque a tendência, quando a gente faz o aumento, ele fica um pouquinho mais alto. E aí ele começa a marcar. O que é marcar? Quadricular, sabe? Igual no quadrado. Quando a gente faz o crochê quadrado, ele tende... a gente faz aquele cantinho com os aumentos todos concentrados no canto e além das correntes, né? Então tudo isso tende a marcar. Por isso que eu vou evitar. Então eu fiz um ponto. Vou fazer mais um. Sem aumento, sozinho. No próximo, eu vou fazer o aumento. Ou seja, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, vou seguir com essa sequência, ó. 2 pontos sem aumento. No terceiro, eu faço 2 pontos juntos. Então, ó, sempre adquiro o hábito de colocar ele aqui sobre uma superfície plana, né? E analisar se ele tá ficando certinho. Então, aqui no final da quarta fileira, ó, eu tinha deixado 2 aqui sem aumento, né? Então, eu tenho que fazer o aumento aqui nesse último. Coincidentemente, nas 2 últimas carreiras, eu fiz o aumento aqui por último. Vou unir com um ponto baixíssimo aqui na correntinha que a gente fez, ó, dessa forma. Aí, eu vou caminhar aqui pro próximo ponto, ó, as 2 alças do próximo ponto. Vou fazer um ponto baixo, você pode esticar um pouquinho mais a laçada. E uma corrente. Agora, a gente vai trabalhar a quinta fileira. Então, se aqui eu tinha pulado 2 pontos, agora eu vou pular 3. E eu vou fazer aquele exercício de analisar que eu quero fazer o aumento. Ó, eu não quero fazer aumento sobre aumento, né? Então, aqui, como eu não fiz aumento nesse, eu posso vir aqui e fazer o aumento dessa vez no primeiro ponto. Mas isso é uma coisa minha, se vocês quiserem trabalhar sempre o aumento, né, convencionar, sempre fazer o aumento no primeiro ponto, não tem problema. Então, agora a gente vai fazer 3 pontos sem aumento, 3 pontos sozinhos. No quarto ponto, a gente faz o aumento. Tá ficando assim, ó. Esse aumento ficou embaixo de um ponto sozinho na carreira de baixo. Então, vou fazer aqui 3 pontos. No quarto ponto, eu vou fazer o aumento. E eu vou trabalhar a carreira toda dessa forma. Então, aqui no final da quinta carreira, se eu não tiver embananado das contas, né? Então, eu tinha começado com o aumento, fiz o aumento aqui. E aí, eu vou ter um espaço aqui de 3 pontos. Mais um nesse último aqui. E fecho com um ponto baixíssimo. Caminho para o próximo ponto aqui. Faço um ponto baixo e uma corrente. Então, assim, gente, só recapitulando, né? Sempre adquirir o hábito de olhar, parar e analisar. Sexta carreira, eu vou pular 4 pontos, fazer aumento no quinto ponto, né? Então, como eu tinha aumento aqui, né, junto aqui no primeiro ponto, eu não vou fazer aumento aqui. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos. E eu vou fazer o aumento aqui, ó. Na verdade, eu só fiz... Eu vou deixar o último aqui para depois. Para eu não fazer o aumento em cima desse aumento, eu vou fazer o aumento aqui nesse primeiro. O meu primeiro aumento depois de 3 pontos. E aí o último sem aumento fica para finalização. Agora eu vou fazer aqui mais 4 pontos. No quinto ponto eu vou fazer o aumento. E vou seguir com essa sequência durante toda a fileira. Bom, então aqui no final, ó,
como eu tinha deixado aqui um ponto, né? Eu fiz aqui 3 pontos, depois eu fiz o aumento, então eu vou fazer mais um aqui, ó. Eu acabei de fazer um aumento, né? O último aumento. Então, vou fazer mais um ponto aqui, para depois fazer a união aqui da fileira. E aí, gente, sempre esse comecinho eu vou fazer dessa forma, né? Com um ponto baixo, uma corrente. Agora eu tô aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreira. Eu vou fazer a 7ª, resgatando, né? Então, nessa aqui, a gente faz aumento em todos. Então, aqui eu faço no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Agora eu vou fazer no 6º ponto. E aí, eu observo aqui onde tá o aumento embaixo. Posso fazer o aumento em qualquer um desses outros. A gente pode fazer aqui mais ou menos no meio. Nesse caso aqui eu posso fazer no começo. Então, fiz o aumento. Agora eu vou contar 6 pontos. No 6º ponto vou fazer o aumento, né? 5 de intervalo. 1, 2. Então, 6º ponto, vou fazer o aumento aqui. E aí é isso, nessa fileira. Faço 5 pontos de intervalo e faço o aumento, ó. Fico com 5 pontos de intervalo. E eu vou fazer aqui um total de 7 fileiras na cor natural, antes da gente começar o detalhe, né? Com essa carreira aqui serão 8. E aqui, gente, o meu, ó, foi bom acontecer pra gente ver na prática, né? Nada melhor do que a prática para explicar. O meu tá com uma leve tendência de embabadar aqui, de formar uma cortininha, tá vendo? A gente aperta aqui e levanta aqui, ó. Então, ele tá levantando um pouquinho, sozinho, sem eu forçar, né? Eu ponho aqui bem de leve, mas eu já vou corrigir antes que seja tarde, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular um aumento, ó. Aqui eu faria um aumento, ó. Então, eu fiz 3, aqui seria o 6º ponto, onde eu faria um aumento. Eu não vou fazer esse aumento. Eu vou pular. Então, eu vou pular esse aumento aqui. Vou continuar, 1, 2, fazer os 6 pontos. Aqui eu vou fazer o aumento. E aqui, provavelmente, mais ou menos nesse rumo aqui de cá, eu também não vou fazer o aumento, tá? Então, vou pular 2 aumentos aí, eu acredito que seja o suficiente para corrigir. Porque, assim, nesse modelo aqui não tem nenhum desenho, né? Então, a quantidade de pontos aqui não vai interferir no formato total. Então, não tem problema. Se tivesse um desenho, a gente tinha que analisar cada situação e adaptar, né? Bom, gente, eu continuei mais um pouco e vi que não estava sendo suficiente para corrigir, né? E estava até aumentando aqui o efeito cortina. Então, eu resolvi desmanchar. Já tinha feito bastante aqui. E aí, continuei observando, né? Então, eu resolvi desmanchar aqui até o primeiro aumento que eu tinha feito, né? Eu vou desmanchar até aqui. E vou espaçar um pouco mais esses aumentos. Então, eu vou manter esse aumento que eu fiz aqui no primeiro e talvez eu faça um aqui ou divido aqui em 3, apenas 3 aumentos nessa carreira ou até nenhum. É a diferença entre teoria e prática, né, gente? E depende do ponto de cada um também, porque ó, até aqui ele tá bem certinho, né? Uma leve tendência aqui, né? Então, eu vou ter que fazer essa adaptação nessa carreira. Pode ser que eu tenha soltado um pouco meu ponto, né? Porque a gente começa com o ponto apertado, depois vai soltando, então dá diferença. Pode dar essas diferenças aí. Então, o ideal é manter sempre o mesmo estilo de ponto o trabalho inteiro, né? Bom, gente, eu sou meio prática, né? Então, eu fiz mais um pouco aqui, andei observando, né? Aqui não tá aumentando muito, mas à medida que a gente vai fazendo, se eu fizer muito aumento, ele vai piorando esse efeito. Então, eu resolvi diminuir os aumentos e eu acredito que aqui 4 aumentos vai ser suficiente. Então, eu fiz um aqui, vou dividir mais ou menos aqui, né, nesse 1/4 aqui, depois aqui e depois aqui. E aí eu falo para vocês se foi suficiente, mas aqui é difícil eu dar uma receita porque vai depender muito do ponto. Pode ser que se você continuar fazendo aquela sequência, se você manter o padrão do ponto aí seja suficiente para você. Então tem que fazer essa observação mesmo, esse trabalho. Ó, chegando aqui mais ou menos na outra metade, eu vou fazer um outro aumento aqui. E aí, vou seguir fazendo os pontos sozinhos. E aqui nesse outro 1/4 eu vou fazer outro aumento aqui. Eu tava pensando que... Eu acredito que o que pode ter descompensado um pouco foi o fato de que o tex dessas duas linhas é um pouco diferente. Essa aqui, eu tava observando que o tex dela é um pouco diferente. Eu vou até anotar aqui depois. Voltei aqui um ponto e fiz no ponto anterior, porque aqui embaixo, ó, já tem um aumento aqui. Então, eu fiz no ponto anterior ao aumento.
Finalizei aqui então a 7ª carreira, né, contando com essa aqui. Ele tá certinho, essa distribuição que eu fiz, e você tem que observar no seu caso. Acredito que agora dá pra gente retomar aquela proporção de aumentos, né? Então, aqui na 8ª carreira, ó, a gente, só lembrando, essa aqui foi no 2º ponto, 3º, 4º, 5º, 6º, no 7º ponto a gente vai fazer o aumento. Então, vamos ver se dá pra retomar e aí ir observando, né? Então, eu fiz aqui, ó, 7 pontos. No 7º ponto, eu vou fazer um aumento. E aí, vou seguir com essa sequência, né? 6 pontos de intervalo, no 7º, a gente faz o aumento. E aí, agora, vou ter que olhar com mais frequência a tendência, né? Se ele não tá virando a cortina, no meu caso aqui, ele tá até começando a subir aqui, ou seja, ele tá pedindo aumento mesmo, precisa fazer aumento, né? Mas é assim mesmo, o trabalho circular, ele precisa desses aumentos, né? Porque o diâmetro vai aumentando. Mas aí, né, gente, é legal só para exemplificar, né? É bom quando acontece, porque fica mais fácil de mostrar, né? Esse aqui que é o efeito chapéu, ó. Ele vai fechando aqui como se fosse um chapéuzinho, né? Mas eu notei que aqui onde eu já fiz os aumentos com a próxima carreira, ele tá ficando certinho. Então, eu acredito que à medida que a gente for fazendo aqui, e eu tô usando a proporção da teoria mesmo, né? Tá dando certo aqui. Então, assim, ó, suponhamos que isso aconteça com você, né? Mesmo fazendo os aumentos que pede a teoria, ele começa a formar o chapéu aqui, então você pode reduzir a frequência aqui de intervalo, né? Por exemplo, a gente tá fazendo aumento no 7º ponto, você pode passar a fazer no 6º, né? Pode vir aqui no início da carreira e começar a fazer de 6 em 6 pontos os aumentos. Ou seja, repetindo a sequência da fileira de baixo, né? Eu acredito que isso pode dar certo. E aí, observando, né? Eu sempre falo que o crochê, principalmente circular, é um trabalho de observação e prática, né? Tem que praticar, não adianta, não precisa ter medo de dar errado, né? Muita gente não faz o crochê em círculo porque acha que fez uma vez ou duas e deu errado, mas tem que continuar praticando, né? Que vai dar certo, vai pegar o jeito. Ó, então chegando aqui, ó, no final da carreira, ele tá certinho, né? Eu não tinha feito aumento aqui nesse começo, eu deixei para fazer aqui depois no 7º ponto. Aqui a conta não vai ficar muito correta, porque como a gente, né, fez diferente aqui na carreira anterior, então aqui deu 4 pontos aqui, eu vou fazer um aumento aqui nesse 4º ponto mesmo. Vai ficar sendo o último. Mas como não tem nenhum desenho, né, conforme eu disse, não vai dar, não vai interferir no geral. Aqui tá, né, como não tem nenhum desenho, não vai interferir aqui no formato, né. Aí agora, eu vou vir com a próxima linha, então o que eu vou fazer? Eu vou guardar essa linha aqui, porque como eu vou fazer só uma carreira de ponto baixo, eu não vou cortar esse fio, nem fazer arremate. Então, ó, soltei a linha aqui da agulha, eu vou pegar essa pontinha, eu vou levar lá pra trás. Ó, vou levar ela aqui pra trás e vou guardar ela aqui. A gente pode até fazer algumas correntes aqui só pra ela não ficar muito solta. Depois eu vou continuar com essa linha. Agora eu vou trabalhar aqui com essa linha decorativa de Natal, né? Pra dar um brilho bem legal. Então assim, deixa uma pontinha aí pro arremate, né? Não precisa necessariamente começar no mesmo lugar aqui. Eu vou trabalhar ponto baixo. Mas agora eu vou falar o seguinte, se você não quiser trabalhar esse ponto baixo, ó, eu vou dar uma laçada inicial aqui. Depois, eu vou voltar no mesmo ponto e vou fazer o ponto baixo aqui, nesse ponto. Depois eu vou trabalhar pontos baixos aqui, pegando as duas alças da corrente, né, ó, do ponto anterior. Vou pegar aqui e vou fazer pontos baixos. Se você não quiser fazer o ponto baixo aqui, né, porque depois tem que arrematar ali e tal, você pode continuar fazendo mais 2 carreiras com o natural, que eu vou mostrar na sequência, e depois você pode vir fazendo bordado aqui, ó, né, daquela forma que eu vou mostrar também lá na frente, fazendo da seguinte forma aqui, ó, sem interferir na outra carreira. Vai dar um efeito um pouquinho menor aqui do ponto, deixa eu mostrar aqui no que já tá pronto, para ver se dá para entender. Eu trabalhei esse bordado aqui em cima, ó, né, dessa forma, nessa e nessa carreira, fazendo essas voltinhas. E aqui eu trabalhei ponto baixo, ó, aqui e aqui. Então aqui fica um pouquinho maior, um pouco diferente. Eu preferi fazer assim, até porque fica maior e para aparecer um pouco mais o efeito que dá aqui no miolinho, né, quando você vem com o ponto por cima aqui.
Então, ele dá esse efeito aqui. Então, uma opção minha, mas se você quiser até economizar um pouco de linha também, fazer o bordado aqui e aqui, ou até fazer só aqui também, fica a critério. Então, voltando aqui, vou desmanchar esses 2 pontinhos que eu fiz só para demonstrar. Ah, e uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, se você quiser trabalhar com as linhas verde e vermelho, por exemplo, você pode fazer aqui, ó, uma carreira de ponto baixo de vermelho, depois uma outra carreira de ponto baixo com o verde. E se tiver uma cor dourada aí, pode fazer um bordado ou até uma carreira de ponto baixo também, tá? Sobre os aumentos aqui do ponto baixo, como esse ponto ele é um pouco menor, eu vou fazer um aumento mais espaçado. Então aqui a gente tinha feito com 7 pontos, né? No sétimo e aqui na sequência seria no oitavo. Então eu vou fazer o dobro, porque esse ponto ele é menor. Então eu vou fazer aqui uns 16 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer aqui uns 16 pontos. No 16º eu faço o aumento. Porque se fosse uma carreira de ponto alto normal, seria no oitavo, né? Então, eu vou fazer aqui no 16º. Então, aqui eu vou fazer um aumento, né? Com ponto baixo. Mesma coisa, né? 2 pontos no mesmo lugar. E agora eu vou seguir com essa sequência até o final da carreira. E olha como que já vai dando um efeito interessante aqui, né? Bom, terminei aqui a carreira, né, com essa cor, com essa linha. Agora aqui eu vou cortar esse fio, depois eu volto com ele. Então eu vou colocar aqui, ó, soltei a agulha daqui, vou colocar nessas 2 primeiras laçadas do próximo ponto, só para fazer um acabamento melhorzinho. E a gente puxa a laçada aqui pro avesso e faz o arremate. Eu vou cortar esse fio aqui e depois fazer o arremate. Agora eu vou voltar a trabalhar com essa linha natural, né, que eu tinha deixado a pontinha dela aqui. Então eu posso vir com a agulha, né, aqui pelo lado direito, ó, e buscar a laçada, que vai ficar bem discreto, porque é só um ponto baixo, né, então aqui eu retomo a laçada aqui e vou continuar fazendo a coisa. Inclusive, eu até dei bobeira aqui, né? Porque eu poderia ter deixado para esconder as pontas aqui por cima. Que se eu fizesse o arremate aqui por cima, ia ficar mais discreto ainda essa subida aqui. E agora eu vou fazer a 9ª carreira, né? Na cor natural. Então eu vou pular pro próximo aqui. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente. E na 9ª carreira, a gente vai fazer aqui 8 pontos. O aumento no 8º ponto, né? Então, só lembrando, aqui foi no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, né? Então, eu fiz aqui 5 pontos e eu vou posicionar meu aumento aqui mesmo, porque para ele ficar antes desse aumento aqui de baixo. Então, eu vou colocar o aumento aqui. Agora sim, eu vou seguir só esse primeiro aqui que a gente posiciona ele, depois segue normal, né? Então, agora eu vou fazer aqui 8 pontos. Então, aqui no 8º ponto, eu vou fazer o aumento. No 8º ponto, intervalo aqui de 7 pontos sozinhos. E aí, eu vou seguir a carreira toda assim. Olha que gracinha que vai ficando, né? Então, a gente vai observando aqui, ele tá ficando certinho. Então, agora, na 10ª carreira, né? Eu vou fazer, eu fiz um aumento aqui no começo, ó, já fiz o ponto baixo com a corrente mais um ponto. Então, eu vou fazer aumento no 9º ponto. Então, serão 8 pontos de intervalo. E aqui no 9º ponto, eu vou fazer o aumento. E aí, é só seguir a carreira toda dessa forma. Bom, finalizei aqui então, né, essas 2 carreiras, olha só o efeito que já vai dando. E aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na carreira anterior, né, eu vou deixar a laçada aqui, vou reservar esse fio aqui pra trás, ó, a gente insere a agulha aqui como se fosse fazer a finalização, né, o arremate. Busca aqui trazendo esse fio aqui pra trás, né, reserva ele aqui. Só para guardar mesmo. E aí eu vou vir com a outra linha. Posso até começar aqui no mesmo lugar, né? Pra gente depois fazer o arremate disfarçando ali. Então, eu vou inserir
a agulha aqui. Então, aqui eu vou fazer ponto baixo. Posso fazer já no primeiro ponto ali. E vou trabalhar essa carreira todinha com pontos baixos. A gente pode determinar aqui um pouco de aumento também. Como deu certo aqui embaixo, posso fazer mais ou menos a mesma sequência. Se aqui eu tava fazendo no 9º ponto, posso fazer no 18º ou no 20º, né? Eu querendo fazer ponto baixo aqui, ponto alto. Então, aqui eu posso fazer os 18, 19 pontos e fazer o aumento. Aqui eu acho melhor trabalhar essa carreira do que fazer o bordado, tá? Porque ele fica por cima aqui e dá um acabamento melhor. Ó, no 18º ponto, vou fazer um aumento aqui, né? 2 pontos baixos no mesmo lugar. E aí eu vou trabalhar a carreira toda dessa forma. Chegando aqui no final da carreira, ó, eu vou fazer aqui, né, os últimos pontos baixos. Aqui até onde tá a linha guardada ali. Ah, aqui é uma questão, ó. Eu não vou cortar esse fio, tá? Se você quiser um avesso muito certinho, porque o suplá a gente não usa tanto avesso, né? Então, eu não vou cortar esse fio, porque a gente vai fazer uns bordados ali e dá pra caminhar com o fio lá. Depois eu vou mostrar mais pra frente. Então, eu vou guardar essa linha aqui. A gente guarda ela aqui, posso fazer algumas correntes aqui também, só pra ela ficar guardada. Aí eu vou buscar a laçada lá que eu tinha guardado, ó. Aí a gente pode vir aqui fazer a laçada inicial aqui. E eu vou fazer aqui agora 3 pontos baixos. Eu vou começar a fazer os arcos, né? A preparação para os arcos, que é da seguinte forma: 3 pontos baixos. Aí eu vou fazer 5 correntes. 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos, ó. 1, 2, 3. No 4º ponto, vou fazer um ponto baixo. E eu vou continuar com essa sequência, ó. 3 pontos baixos, 5 correntes, 3, 4, 5, pula 3 pontos, faço um ponto baixo aqui, mais 2 pontos baixos. Certo? Então, vou continuar fazendo esses arcos aqui até o final. 4, 5, 1, 2, 3. Faço um grupinho aqui de 3 pontos baixos. E aí, gente, é bom depois dar sempre uma conferida aqui, né? Ver se não esqueceu. Sempre fez os 3 pontos. Olha aqui o erro. Fiz um ponto só aqui, né? Porque a gente vai no automático e eventualmente pode errar, é normal. E aí, gente, chegando aqui no final, eventualmente pode dar alguma diferença na contagem, né? Mas assim, eu acho inviável e também desnecessário, nesse caso, ficar contando muitos pontos aqui, porque vai depender muito da tensão do fio, né? E aí, por exemplo, eu até fiz um ajuste aqui, ó. Tinha um aumento aqui embaixo, eu pulei 4 pontos ao invés de pular 3. E aqui também vai ficar faltando 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Tá sendo no 5º ponto. Eu vou fazer uma corrente a mais. Então, eu vou unir aqui, ó, com um ponto baixíssimo, né, nesse primeiro ponto baixo aqui. Vou caminhar aqui pro próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. E agora a gente vai trabalhar a sequência seguinte. Vou fazer um meio ponto alto aqui, mas você pode fazer o ponto alto também, normal. E vou trabalhar um total de 7 pontos aqui nesse intervalo. Mas aí você pode avaliar, dependendo se você estiver trabalhando com uma linha mais grossa, ou se o seu ponto for mais largo, pode fazer menos pontos também. Então, contando com o meio ponto alto ali, eu vou fazer 7 pontos. Então, ó, 3, 6, e o último aqui, eu também vou fazer o meio ponto alto. Mas você pode fazer o ponto alto normal também, não vai fazer muita diferença. Depois eu venho nesse ponto do meio, faço um ponto baixo, e vou seguir nessa sequência, ó. Fazer um meio ponto alto aqui, depois mais 5 pontos altos. E um meio ponto alto aqui pra finalizar. Depois eu venho no ponto do meio aqui, ponto baixo de meio, vou fazer um ponto baixo.
E agora é só seguir dessa forma. Ó, gente, chegando aqui no final da carreira, né, eu vou fazer aqui, ó, já fiz aqui 6 pontos, né, esse aqui o primeiro é o meio ponto alto, então eu vou fazer o último ponto aqui, que é o meio ponto alto, eu dou uma laçada, busco lá a linha e vou puxar, fechar as 3 laçadas aqui juntas, né, e agora eu vou unir aqui com o ponto baixíssimo, esse no ponto baixo aqui da carreira anterior, e aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, até 1, 2, 3 pontos. Eu vou fazer aqui 3 pontos baixos, pegando esses 3 pontos do meio aqui, ó, tá? Então, vou até fazer aqui nesse mesmo ponto que eu peguei o ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3. Agora eu vou fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5 correntes, e vou fazer esses 3 pontos baixos aqui, ó. Então, deixei os 2 primeiros, serão os 3 do meio aqui. Preparando para a próxima carreirinha dos arcos, né? Eu gosto de fazer os arcos intercalados assim, né? E não aquele em cima aqui, mas dá para fazer dos 2 jeitos também, fica bonito. Cada um tem o seu jeito de fazer, né? 3, 4, 5 correntes. E vou fazer ponto baixo aqui em cima desses 3 pontos. Que é assim, né? É a mesma coisa que a gente trabalhou aqui embaixo, ó, tá? Depois eu vou vir com outra carreirinha aqui. E depois o bordado. Ó, então vai ficando assim. Ah, gente, uma informação, assim, se você quiser comparar com o meu aqui, né? No total aqui, no meu deu 24 arcos deste aqui. Se você quiser comparar as quantidades aí, tá bom? Chegando aqui, né, no final da carreira, eu fiz aqui as 5 correntes, vou unir aqui no primeiro ponto baixo, né, com um ponto baixíssimo, caminho aqui até o próximo ponto baixo, e vou fazer aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo. Agora, eu vou repetir o esquema que eu fiz aqui na carreira de baixo. A gente vai fazer um outro arco aqui. Então, vou dar a laçada, fazer aqui o meio ponto alto. Depois, vou fazer 5 pontos altos aqui, né? Totalizando os mesmos 7. 3, 4, 5. Na verdade, eu vou avaliar, né, gente? Porque aqui a gente tem que preencher esse espaço e aí, conforme a agulha ou o fio que você estiver usando, você pode avaliar. Dependendo, precisa aumentar aqui, fazer um aumento, fazer um ponto a mais aqui, fazer 8 pontos, né? Então, pra mim, ó, 3, 6, 7 pontos tá sendo suficiente, tá? Então, fiz o ponto baixo aqui no meio, vou fazer aqui o meio ponto alto e vou fazer esse conjuntinho aqui de 7 pontos, sendo um meio ponto alto nas beiradas aí, né? Então, aqui 3, 4, 5, e eu vou ajustando eles aqui, ó. 6, o último aqui eu faço, eu puxo as laçadas todas juntas aqui, fazendo meio ponto alto. Venho e faço a união com o ponto baixo. Aqui a gente avalia, né, gente? Porque se tiver necessidade, tem que aumentar o ponto aqui, fazendo um aumento. E aí pode fazer 8 pontos aqui, né? Um a mais do que foi feito aqui. Mas pro meu caso, eu avaliei, eu acho que essa mesma quantidade tá suficiente, tá? Então agora sim, eu continuar aqui pela carreira toda desse mesmo jeito. Vou fazer aqui o ponto baixo e o conjuntinho aqui de 7 pontos, né? Se você quiser, você pode fazer tudo ponto alto, não tem necessidade de fazer o ponto baixo aqui não. Eu gosto de fazer assim pra ele dar mais uma fechada aqui mesmo no arco, né? Então, ó, como vai ficando, né? Ele já tá com um aspecto bem interessante. Chegando aqui no final, né, da carreira, eu fiz aqui 6 pontos, ó, né? Vou fazer o último aqui, que é o meio ponto alto, né? E vou unir aqui com um ponto baixíssimo aqui
no ponto baixo que ficou no início da fileira. Agora é o seguinte, gente, eu vou fazer mais uma carreira de arco. Se você quiser finalizar desse jeito aqui também, quiser fazer ele menor, não tem problema. Então aqui só para vocês terem uma ideia de como tá ficando, né? O todo aqui, ele já tá bonito já. Você pode fazer, se você quiser fazer no tema de Natal, ou de outras cores também, né? Por exemplo, aqui pode alternar, fazer uma cor aqui vermelho, outro verde e o próximo vermelho, né? Repetindo aqui. Não precisa necessariamente ser essa cor, aqui pode ser o verde e vermelho separados, né? A última carreira dos arcos eu vou fazer com essa linha, mas eu vou fazer a base com essa natural mesmo, tá? Eu vi que ficou legal, não apareceu muito, então vou aproveitar e vou fazer a base com essa linha aqui. Eu vou subir aqui com ponto baixíssimo até lá o topo dos pontos maiores aqui. Então, vou fazer aqui 3 pontos baixos, igual eu fiz lá embaixo, né? 1, 2, 3 pontos baixos. E agora, nessa carreira, eu vou fazer aqui 6 correntes, tá? 3, 4, 5, 6, porque o diâmetro vai aumentando, então ele vai pedindo aí um aumento. E vou fazer o ponto baixo aqui em cima dos pontos maiores da carreira de baixo. 3 pontos baixos aqui, repete as 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Vem, ó, no terceiro ponto, porque esse aqui já é o primeiro, ó. Primeiro, segundo, no terceiro ponto, faz o ponto baixo aqui, 3 pontos baixos, né? Ele fica no topo aqui, então fica com 2 pontos de cá, 2 de cá. E aí, repete agora até o final da carreira, essas 6 correntes com os pontos baixos. Vai ficando assim. Chegando aqui no final, eu vou unir, então eu fiz aqui as 6 correntes, vou unir aqui com ponto baixíssimo as duas carreiras, o início com o final, né? E agora eu já vou cortar esse fio. Então, eu posso vir aqui, ó, no próximo ponto, né, nas duas laçadinhas aqui, trazer a alça aqui pra trás, que agora eu não vou mais trabalhar com essa linha, então já posso cortar e arrematar aqui, né? Puxando aqui, a gente pode dividir os fios aqui, dar um nozinho e esconder as pontas. Mas antes de arrematar, eu já vou subir aqui com essa linha, ó. Lembra que eu tinha deixado ela aqui embaixo? Ela tá aqui esperando aqui, né? Então, eu vou trabalhar com essa linha. É opcional também, se você não quiser fazer, né? Então, eu vou fazer um bordado aqui ao longo dessa carreira aqui dos arcos e dessa, né? E depois eu vou fazer outro arco com essa mesma linha. Eu peguei uma agulha mais fina um pouquinho, tá? Pra gente caminhar aqui com essa linha. Então, vou vir aqui, ó, buscando a alça aqui das correntes. Eu acredito que um ponto só já basta, ó. Eu acredito que já tá, ó, já tá no ponto aqui, né? Então, eu posso vir com a agulha do outro lado aqui. E ela já veio pra cá. Agora, eu vou trabalhar um estilo de bordado aqui mesmo, tá? Então, a gente vai aqui, ó, no próximo ponto, insere a agulha, vai lá, busca o fio e faz um ponto baixíssimo. Esse ponto aqui, ele só tá um pouquinho diferente, porque eu fiz ponto baixíssimo aqui, ó, então ele tá um pouco mais em relevo aqui, tá? Mas então, eu vou trabalhar aqui por cima mesmo, ó. Insere a agulha, vai lá e busca o fio, tá? Então, agora, no próximo ponto aqui, ó, insere a agulha, vai lá e busca o fio. E aí, não aperta muito esse ponto, né, para não ficar repuxado. Então, a gente vai trabalhando aqui na cabeça do ponto aqui, ó. É bem simples. Você pode fazer isso com outra linha também, não precisa ser essa aqui. Mas eu achei que essa aqui, ela ficou bem legal, porque ela tem esse dourado, né? Então, dá um acabamento interessante. Assim, tem as duas cores, né, do Natal, que é o verde, o vermelho, e tem o dourado também. Aí, inclusive, eu tô até trabalhando com a outra agulha, mas tanto faz, tá? Dá pra trabalhar com as duas agulhas.
Era só aquele começo lá pra puxar do outro lado que eu ia fazer com a agulha mais fina. Mas é isso, agora é só continuar até o final aqui, tá? Aqui para facilitar, gente, poderia ter feito isso que eu tô fazendo agora antes de ter feito essas duas carreiras aqui com a linha natural, né? Porque aí o fio ficaria mais próximo, mas não tem muita dificuldade não, tá? Se você segurar o fio aqui atrás, na hora que você colocar a agulha e puxar, já ele vem aqui na sua mão bem fácil, tá? Então eu tô finalizando aqui, ó, né, a carreira. Eu vou fazer até o último ponto ali, depois nós vamos subir para a carreira de cima. No último ponto aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir com a agulha aqui por trás, ó, colocar ela aqui, puxar o fio lá para trás. Aqui eu vou vir com a agulha mais fina, que facilita. Então, para não fazer o arremate, que eu poderia cortar aqui e arrematar, e vim com ele posicionado aqui, ó. Eu preciso trazer esse fio pra cá ou pra cá. Então, eu vou dar uma laçada aqui, né? E agora eu vou caminhar com esse fio até aqui. Então, a gente vai encontrando aqui as alças. O avesso não vai ficar maravilhoso, não, mas pelo menos eu não vou deixar de fazer 2 arremates, né? E o suplá a gente não usa tanto o avesso, né? Se fosse um tapete, compensaria cortar e arrematar. Deixa eu ver aqui. Já dá pra puxar aqui. Agora eu vou continuar aqui fazendo o bordado, né, ao longo dessa carreira. A gente vai inserir aqui, localizando a cabeça do ponto aqui, né? Ó, eu de novo trabalhando com a linha mais fina, a agulha mais fina, deixa eu trocar a agulha. Então, é só ir localizando aqui e eu vou fazer o bordado nessa outra carreira também, igual eu fiz na de baixo. Ó, a gente localiza aqui o finalzinho do ponto, né? E continua assim até o final. Vou fazer mais um pouco aqui com vocês para não ficar dúvida, ó. Então, a gente insere aqui, busca a linha lá. Então, aqui quando a linha tá mais próxima, fica mais fácil de ver, né? Aqui dá pra ver a diferença, né? Onde a gente não fez o bordado e onde já fez. Então, vai dando um efeito interessante aí das cores. Que vai preenchendo, né? Com a cor do Natal, achei que ficou legal. Então, já percorri toda a carreira, né? Chegando aqui no final, eu vou fazer esses 2 últimos pontos aqui. E aí, no último ponto aqui, eu vou inserir a agulha aqui pelo lado avesso, vou puxar a laçada, tensiono um pouco mais aqui para ela vir. E agora eu vou caminhar com essa linha aqui pelo lado avesso até chegar aqui nesse primeiro ponto baixo aqui do meio, aliás. Primeiro não, né? O ponto baixo do meio. Pode vir aqui com a agulha mais fina agora. Pra vir, ó. Eu vou inserir aqui a agulha. Então, é melhor do que arrematar, né, gente? Cortar a linha e arrematar. Agora, essa carreira aqui, eu vou fazer ela o seguinte, igual a de baixo ali, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, só que eu vou fazer com essa linha. Faço aqui o meio ponto alto. Em seguida, eu vou trabalhar aqui pontos altos. Eu vou até ver quantos que serão necessários aqui, se eu vai precisar fazer algum aumento. Então, 3, 4. No quarto ponto, eu vou fazer, ó, 2 laçadas. Depois eu vou colocar a agulha aqui, ó, nessa alça e nessa. Puxo lá a linha e passo aqui dentro das 2 laçadas. Depois eu vou fazer outro ponto alto, fazer 2 vezes esse ponto picô, né, ou pipoca. 2 correntes, venho aqui com a agulha e coloco aqui e fecho aqui
as laçadas tudo junto, certo? Então, deixa eu contar os pontos ali. Então, aqui eu já tenho, ó, o primeiro que for o meio ponto alto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou fazer 8. E o último eu faço o meio ponto alto. Em seguida, um ponto baixo, e aí eu vou repetir essa sequência. Ó, meio ponto alto, depois mais 2 pontos altos. No quarto ponto, eu vou fazer esse pontinho aí, essa pipoquinha, para dar um acabamento. Então, 2 correntes, traz a agulha aqui nessa laçada e nessa, busca lá e junta tudo aqui de uma vez, ó. Faz outro ponto alto e repete esse ponto. 2 correntes, se quiser fazer 3 também, traz tudo aqui e junto. Então, aqui, ó, 3, 4, 5, mais 2 pontos. Em seguida, o meio ponto alto para finalizar. Depois é só dar continuidade aí. E é isso que eu vou fazer toda essa fileira, ó. O efeito que vai dando, né? Fica bem legal. Uma outra ideia, né, gente? Eu sempre gosto de dar aí algumas opções. Se você não quiser trabalhar toda essa carreira com essa linha, e quiser fazer só 2 arcos, por exemplo, você pode vir com ponto baixo aqui em cima do arco, né, onde eu fiz esse bordado aqui, fazendo esse ponto picô sobre aqui a linha natural, né, usando essa linha decorativa em cima da natural. Ou até fazer um terceiro arco com a linha natural e vir fazendo o ponto baixo aí, né, sobre a linha natural. É uma opção também. E como eu já falei, você pode trabalhar com linhas vermelhas e verdes também aqui, né, fazendo esses mesmos pontos aqui, só que usando outras linhas, né, ou nem que seja, não seja de Natal também, né, outras cores. E aqui no final, gente, ó, não tem segredo, né, continuei da mesma forma, fiz os 8 pontos aqui, o primeiro e o último meio ponto alto, terminando, até já cortei o fio, e aí eu vou inserir a agulha por baixo aqui, ó, e puxar essa laçada, né? Puxa essa laçada aqui pra trás, agora é só fazer o arremate. Eu gosto de separar os fios pra dar um nozinho, né? Mas essa linha dourada, ela fica em volta aqui, né? Então, dá uma torcida aqui pra separar. Com a agulha aqui, a gente consegue separar aqui 3 fios pra cada lado, né? E dá um nozinho ou 2. Depois esconde as pontas com a agulha. Então esse é o resultado final, né, depois da última carreira. Ficou um efeito bem elegante, vejam. A cor natural, ela deixa mais leve e ao mesmo tempo essa linha decorada com as cores do Natal, elas trazem um tom de festa, né, alegra a mesa. A linha dourada, que esse tom dourado ajuda muito pro tom de festa. Eu achei que ficou bem bonita a mesa posta aí com esse suplá. Me falem aí se concordam, comentem aí. E o peso dele, ó, 173 gramas, né, considerando as 2 linhas. Esse novelo aqui sobrou 114 gramas, depois que eu fiz 2 suplás e 2 porta-copos. E esse novelo aqui, ó, sobrou 440 gramas, depois de feito também 2 suplás e 2 porta-copos. Então, assim, esse novelo aqui dá para fazer tranquilamente 4 suplás e 4 porta-copos, né, dá para fazer o joguinho aí e ainda sobra um pouco. Concluindo, como eu não pesei os novelos antes, né, então estimando aqui que cada suplá gastou cerca de 130 gramas do natural e 40 gramas da linha decorativa. Se você gostou, achou algo útil, contribua comigo deixando seu like, o comentário, deixa aí alguma sugestão também do que mais gostaria de ver. Eu pensei em fazer um suplá de ano novo, me confirme aí se é um conteúdo que vocês gostariam de ver. Eu vou salvar todos esses vídeos na playlist de Natal, né? E o próximo será o porta-copos. Um feliz e abençoado Natal para todos vocês. Até mais!